E eu vou falar para você que esta igreja são poucas igrejas, quase a gente não escuta falar, igreja que tem missão na África, que trabalha e verdadeiramente semeia lá naquela terra. Querido, vale a pena. A palavra de Deus vai dizer que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. E aquele que planta, colhe. Amém? Vamos aplaudir a Jesus aí pela iniciativa do pastor Clodoaldo, pastor José Carlos e todos os envolvidos. Queridos, boa noite, tudo bem? Glória a Deus, né? Bom, o nosso tema hoje, fé em tempo de incerteza. Porque é muito fácil ter fé quando está tudo bem. Sim ou não? Mas fé em tempo de incerteza, isso é somente a obra da cruz. Amém? Encurve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom o tempo todo. E nós queremos nesta noite, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração essa fé em meio à incerteza. Porque são tantos os momentos da vida em que nós nos deparamos com incertezas. Muitas das vezes não sabemos, meu Deus, e a maioria das vezes não sabemos o dia de amanhã, mas tu o sabes. E quantas pessoas adoecem por causa dessa incerteza. Incerteza do que comer, do que vestir, incerteza em relação à sua saúde, muitas das vezes incertezas referentes à sua família, aos seus filhos, ao futuro dos seus filhos. E são tantas as incertezas que muitas das vezes vêm em forma de pensamentos, mas através da tua palavra, através das histórias contadas na Bíblia, nós aprendemos e nós somos ensinados a termos fé, a irmos com fé em meio à incerteza. Então, Pai, ministra o nosso coração. Espírito Santo, tenha toda a liberdade. Nós não queremos informações, mas nós queremos revelações. E revelações vêm do teu Espírito, informações vêm da teologia, vêm do saber humano, mas as revelações vêm do Espírito Santo, que é aquele que nos conduz e que nos leva e que nos ensina e que nos faz crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que crê diz amém. Queridos, fé em tempo ou em meio à incerteza, nós vamos falar aqui rapidamente, vamos falar de Paulo. Inclusive você pode abrir aí 2 Coríntios capítulo 7, mas é um versículo só para dar uma introdução. E aí Paulo fala assim, 2 Coríntios 5, 7, 2 Coríntios 5, 7, que fala que nós não vivemos por vistas. Amém? Quem está dormindo aí diz amém. Então, porque andamos por fé e não por vistas. Quem tem andado assim? Quem já andou muito assim? Levanta a mão. Quem passou momentos assim que você falou assim, você pensou assim, não vai dar. Meu Deus, e agora? Quem já passou situações assim?
que você falou, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Porque existem momentos na vida que se instalam incertezas. Sim ou não? Quem em algum momento aqui já teve algum tipo de incerteza em relação à sua saúde? Levanta a sua mão. Certeza, pode se instalar. É quando você fala assim, ó, não sei o que eu tenho, não sei o que vai acontecer, estou doente, não sei se eu vou morrer, não sei se eu vou viver, hein? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Quem já deitou-se aqui numa sala de cirurgia? Levanta a mão. Só esperando o anestesista, levanta a mão. Aquele momento ali, é ou não é? Se você não fosse da graça da nova aliança, você já ia estar ali assim, ô Jesus, perdoa o meu pecado. Porque você ia achar que você não estava perdoado, né, pastor Zé Carlos? Você ia falar, não, ô Jesus, me perdoa, eu não sei, o que eu fiz? Mas quem é da graça vai tranquilo. Amém, querido? Porque sabe que está salvo, sim ou não? Mas são momentos de incertezas. São momentos de incertezas. E nós vivemos, não pelo que vemos, mas pelo que a gente crê. E aí eu aprendo com um homem que todos aqui conhecem e ouviram falar da sua história, Abraão. Abraão é o pai da fé, sim ou não? E você conhece, você sabe muito bem que a história de Abraão, Deus ele chama Abraão e fala assim, Abraão, você vai sair de onde você está e vai para a terra que eu te Quem já andou de Uber aqui? Você pega o Uber e você tem que colocar o destino. Depois ou antes? Hein? Quando você compra passagem de avião, você compra antes ou depois que entra no avião? Então, normalmente, a rota, você tem que saber antes. Ninguém vai a lugar nenhum se não souber para onde vai. Você pega um táxi, entra no táxi, aí o taxista fala assim, muito bem, por favor, para onde iremos? Não faço a mínima ideia. Mas como assim? Não sei para onde eu vou. Mas eu vou andar. E quando Deus disser alguma coisa, eu vou saber onde eu vou parar. Alguém vai para algum lugar assim? Pois é, foi isso que Deus falou para Abraão. Incerteza. E aí que está a grande pegada, porque o nosso relacionamento com o Pai nem sempre vai ser um relacionamento que o tempo todo eu terei certeza de alguma coisa. Quem está entendendo, queridos? Porque fé, presta atenção, fé é certeza em meio às incertezas. Pegou aí, sim ou não? Essa é uma matemática meio louca, né? A fé é a certeza de que eu estou indo para um lugar que eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas Deus falou, então eu confio nele. Eu creio nele. Eu obedeço à voz do meu Senhor. Quem está entendendo, queridos? Então Abraão recebeu essa voz. Vai para a terra que eu te mostrarei. E aí todo mundo conhece a história. Farei de ti uma grande nação, sim ou não? A tua descendência será como as estrelas dos céus. Mas Abraão não podia. A sua esposa era estéril. E Deus fala para ele que ele teria uma descendência. Então, e além de tudo, ele já estava idoso e a sua esposa também muito idosa. Ou seja, como ter fé em meio às incertezas. Mas essa história de Abraão, na verdade, ela sempre ela disse muito mais ao nosso respeito do que do próprio Abraão. Porque essa história de Abraão, ela é reveladora. Ela, ao mesmo tempo que ela ensina para nós perseverança, ela ensina para nós uma fé em meio às incertezas. Porque eu não preciso ver para crer, eu preciso crer. Amém, queridos? Quando Deus falou para Abraão, vai, ele não falou assim, tá, Senhor, mas eu preciso saber da rota.
porque eu preciso pegar minha mudança, e para eu contratar um caminhão de mudança, como que eu vou contratar se eu disser para ele assim, para onde a gente vai? Não sei. Então, ele teve que comprar um caminhão. Porque, quem está entendendo, queridos? Vou mudar. Pega aí a mudança, vai para onde? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Você sabe para onde você vai. Mas Abraão, para onde você vai? Não vou te falar agora não. Só vai. Pega tudo que é seu. Difícil, não é? Agora eu te pergunto, ele foi? Quem conhece a história aqui? Ele foi, porque por isso ele é chamado pai da fé. Por isso que esta fé que nós temos, ela começou ali. E ela começou ali por várias razões. E agora nós vamos lá em Gênesis 22. A partir do versículo 3 eu vou ler um pouco do texto. Gênesis 22, a partir do 3. Olha que interessante isso aqui. Você vai sair daqui hoje enriquecido. Amém, querido? Olha, se você chegou aqui com alguma incerteza na sua vida, você não vai sair daqui sem incerteza. Você vai sair daqui com as mesmas incertezas, porém, com certeza que as suas incertezas, elas já estão resolvidas em Cristo Jesus. Quem pode aplaudir aí ao Senhor? É isso mesmo. Ele não te trouxe aqui para tirar as tuas incertezas, mas Ele trouxe você aqui para te dizer que mesmo em meio às tantas incertezas, Ele te dá certeza de uma coisa: em Cristo, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. E não precisa você ver para crer, amém? Então vamos lá, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs-se em seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou-se Abraão, os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão os seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Então aqui já foi o momento que Deus mandou Abraão sacrificar Isaque, sim ou não? Ele não tinha filho. Deus falou para ele: vai para o lugar que eu te mostrarei, eu darei a você uma descendência. E agora aqui a palavra já se cumpre. Abraão já tem Isaque. E quando Abraão realiza o sonho dele, quem é que Deus pede? Isaque. Imagine a cara de Abraão. Imagine aquele dia que Deus falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e você vai para um lugar que eu lhe mostrarei, que ele também não fazia a menor ideia onde era. Novamente a história se repete. E você vai e lá eu vou te mostrar um monte. E Abraão foi. Entende por que ele é chamado pai da fé? Ele foi. Só que ele foi, mas ele não vai sozinho. Porque para fazer aquele sacrifício, precisava ter o sacrifício. E Abraão recebe a notícia: olha, aquilo que você mais ama, aquilo que você mais preza, aquilo que você mais sonhou na sua vida inteira, agora você vai sacrificar para mim. Quem é pai e quem é mãe aqui? Meu Deus, eu tenho fé, mas eu não sei se eu teria fé para isso. Quem reconhece que não teria fé para isso? Eu reconheço. Eu acho que eu tenho certeza que eu não teria fé para levar a minha filha para sacrificar ela. Mas Deus fala para Abraão: vai. Deus dá e Deus... E Abraão foi. Meu Deus. Versículo 5. Disse Abraão aos moços: fica aqui. Versículo 6.
Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre quem? Pôs sobre Isaque. Ei, o pai toma a lenha e põe sobre as costas do filho. Então o filho começa a andar rumo ao lugar do sacrifício. Está ali. Ele tomou a lenha, ou seja, a madeira, e colocou sobre quem? Seu filho. Tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. O próximo, por favor. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha que ele carregava nas costas. Fala para a pessoa que está ao teu lado, ele carregava a madeira nas costas. Fala assim: o filho carregou a madeira nas costas. Faz assim, Aí ele pergunta: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha o que Abraão responde. Próximo. E disse Abraão: Deus proverá para si. Olha isso, não era para Abraão não. O cordeiro era para Deus. Quem está entendendo, queridos? O cordeiro, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O próximo. E chegaram ao lugar que Deus lhes dissera, edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho. Fala assim: amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Fala, em cima da madeira. Fala, em cima do madeiro. Só que tem Só que tem algo. Eu quero que você entenda. Quando isso aqui aconteceu, Abraão tinha 130 anos aproximadamente. E segundo alguns estudiosos, Isaque tinha entre 30 e 36 anos. Eu acredito que ele tinha 33 anos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Humanamente falando, quem você acha que tem mais força? Um idoso de 130 anos, fisicamente, ou um jovem de 33 anos? Hein? Porque quando você lê esse texto, e a maioria das igrejas ensinam, parece que Abraão levou ali uma criança indefesa, fraca fisicamente, sem estatura nenhuma, e ele então o amarra à força e coloca-o sobre o madeiro para o sacrificar. Isaque se entregou para o pai. Preste atenção. Isaque amava tanto seu pai e acreditava tanto no Deus de Abraão, que quando Abraão fala: meu filho, você é o cordeiro,
Pensa num jovem de 30 anos, 33 anos. E pensa num senhor de 130 anos. Vamos ser sinceros aqui. Teria como Abraão segurá-lo? O texto diz que Abraão amarrou sobre o madeiro. E só fez isso, gente, porque o filho se entregou. Olha para essa pessoa e fala assim: o filho se entregou. Assim começou a nossa fé. A nossa fé, ela começou com o filho se entregando ao Pai, para os propósitos do Pai, para os desígnios do Pai, e não houve nenhuma resistência. Ele se entregou. Então a história de Abraão revela quem? Cristo. Querido, eu quero dizer para você, para que naqueles momentos de incertezas, naqueles momentos em que se as coisas não fizerem nenhum sentido para você, como não fizeram naquele momento nenhum sentido para Abraão, porque eles não faziam ideia onde Deus queria chegar com aquilo, nem Abraão, nem Isaac, tanto é que Abraão não contou para ninguém. Tem coisas que é só você e Deus. Porque existem coisas que não vai adiantar você falar, não vai adiantar você dividir. Deu para entender sim ou não? Abraão então acorda, recebe aquela ordem, e ele nem conta para sua esposa Sara, e ele nem conta para os servos que o acompanharam. Todo mundo achava que, porque era comum, Abraão fazia aquele tipo de sacrifício. Isaac acompanhou seu pai diversas vezes. E por um momento Isaac, é claro, ele também não sabia. Mas a grande questão é, chegou o momento que as incertezas tiveram que serem substituídas pela certeza. Porque ele falou: onde está o cordeiro? Não, meu filho, Deus proverá. E daqui a pouco ele virou o cordeiro. Só que não houve resistência. Eu quero dizer a você que o cordeiro não resistiu. Ele simplesmente se entregou. E o final da história todos conhecem, que Deus manda o anjo dizer: não faça isso, Abraão. Porque Deus não queria matar o filho de Abraão. Deus estava dizendo para nós que Ele mataria o dele por nós. Quem está entendendo, queridos? Só que Deus encontrou na terra alguém que, assim como o filho dele, quando ficou sabendo que ele seria o cordeiro, ele também se entregou. Quem está entendendo, queridos? Isso te ensina alguma coisa ou não? Isso te traz nessa noite uma reflexão, sim ou não? Faz você pensar, sim ou não, que a maioria de nós acreditamos, a vida inteira nossa cristã, que se tratava de um menino indefeso, que foi amarrado pelo pai. Não. Precisa estudar. Ele tinha de 30 a 33 anos. Porque se você contar o nascimento de Isaac com a morte de Sara, sua mãe, que foi logo em seguida o ato do sacrifício, foram 30 e poucos anos exatamente. E está tudo aqui. Isso não são suposições, estão aqui. Pastor Gamonal, como o senhor sabe? Está aqui. Vai lá na história de Abraão e veja. Quando Isaac nasceu, a idade de Sara, quando Isaac foi sacrificado, pelo menos de forma
simbólica, a sua mãe morreu, Sara, logo em seguida. Então é por isso que nós sabemos aproximadamente qual era a idade. E ele era um homem adulto e em todo vigor, como Cristo, que se quisesse, não pelo seu vigor físico, como ele mesmo disse, se eu quisesse rogar ao Pai, ele enviaria legiões de anjos aqui agora e me tiraria dessa cruz. Mas ele se entregou. Queridos, imagine a felicidade daquele pai quando recebeu a notícia: não precisa mais. Eis aí o cordeiro. O cordeiro quem providenciou foi eu. Abraão, pode descer com seu filho. Imagine aqueles dois descendo daquele monte abraçados. Eu acho que Abraão desceu rolando aquele monte, falando: meu Deus, porque Abraão tinha certeza que o filho ia morrer. Quem está entendendo? E Isaac também tinha certeza que ia morrer. Inclusive, ele se entregou para isso. Se tinha uma coisa ali que os dois, o pai e o filho, eles tiveram, foi a certeza de que o filho morreria. Querido, essa história revela a história do pai e do filho. É a nossa história. É a tua história. Você está passando momentos de incertezas. Em meio às incertezas, tenha fé. Pastor Gamonal, eu não sei, mas não é para saber mesmo. Pastor Gamonal, mas eu não faço nem ideia como que vai ser. Não queira nem saber, mas saiba de uma coisa. Presta atenção. Saiba de uma coisa: o cordeiro, que é essencial, ele já foi morto no teu lugar. Então, quem é você nessa história? Quem sou eu? Nós somos aqueles como Abraão e Isaac, que creram e desceram radiantes daquele monte, porque entenderam os desígnios de Deus. Saiba disso, querido. Está difícil, está sofrendo. Pastor, estou passando turbulências na minha vida, que são coisas que, se eu parar para contar, ninguém... Querido, tenha certeza na incerteza. Não queira explicações. As coisas de Deus não se explicam humanamente falando. Mas uma coisa eu sei: a tua história, assim como a história de Abraão, a história de Isaac, não era simplesmente uma história. O desenrolar da tua história, ela não será diferente de Abraão. Mas saiba disso: quando Abraão colocou o madeiro nas costas de Isaac, quem enxergou a cruz ali quando eu falei? Quem conseguiu perceber a cruz? Foi. Está no texto. Abraão pega a lenha e dá para o filho levar. Põe nas costas dele. Te lembra quem? Jesus levou a cruz nos ombros, nas costas. Então, aquela história não tinha nada a ver com Abraão, não tinha nada a ver com Isaac, não tinha nada a ver com você, não tinha nada a ver comigo, tinha tudo a ver com Ele, Cristo. Ele morreu, o cordeiro que substituiu a morte de Isaac, é o mesmo que substituiu a minha, a sua. É o mesmo que foi morto sim, mas venceu a morte. E nos tornou mais que vencedores. Ei, você está aí, o mundo diz para você: eu sou um fracassado, sou um derrotado. Não escute o mundo. Você é o que a Bíblia diz que você é.
você é mais que vencedor. Então, siga o exemplo da fé. Fé em meio à incerteza. Não tente explicações. Eu sei que às vezes tem coisas que você passa na sua vida que dá vontade de você chegar aqui na igreja e fazer um interrogatório com os pastores, como se os pastores fossem Deus. Não, agora eu quero saber o que está acontecendo. E você chegar aqui, não, ô pastor Zé Carlos, olha, eu quero saber isso, aquilo outro. Pastor Gamonal, eu quero saber disso, daquilo, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Olha, pipocou isso, Querido, não queira explicações, porque a nossa vida, ou a nossa história, ela não se desenrola com explicações humanas. Jesus vai dizer que nós não somos desse mundo. Então, se nós não somos desse mundo, a nossa história, a nossa vivência, a nossa trajetória, tudo que diz respeito a gente, também não é desse mundo. Mas uma coisa você precisa ter: a certeza de que em Cristo você é mais que vencedor. Quem é mais que vencedor? Aplaude a Jesus aí, fica de pé. Está sofrendo? O cordeiro foi morto. Está doente? O cordeiro foi morto. Problema na família? O cordeiro foi morto. Mas nunca murmure, nunca reclame, nunca questione Deus. Nunca ache que Ele te abandonou. Nunca ache que Ele não está no momento da prova. Porque muitas das vezes é na prova é que Ele se manifesta. Foi na prova que Ele se manifestou ali. Eu vi 2 manifestações ali. Aliás, 3. Do Pai, na figura de Abraão, nessa história. Eu vi Jesus em Isaac, que tendo 33 anos, não resistiu quando Abraão o amarrou sobre o madeiro. E eu vejo o fogo, que representa o Espírito, que estava ali. Então ali a gente vê. Eu quero que você creia nisso. Não questione, não murmure, não reclame. Creia, porque você é o que você crê. Amém? Se você tem gente no mundo aí fora falando assim, ó: ah, eu era gente, agora eu sou uma porta. E vira uma porta. Não tem gente virando porta? Um dia eu vi um vídeo na internet, não sei se você viu. Tem gente virando cachorro. Quem já viu? Quem já viu? Levanta a mão assim. Tem. A pessoa fala: não sou mais gente, agora eu sou cachorro. E a pessoa começa a andar igual. Assim, cada um pode ser o que quiser ser. Todo mundo é livre, pelo menos por enquanto. Deu para entender, gente? Mas olha isso. Tem gente falando: eu quero ser um cachorro. A pessoa: eu sou um cachorro. Começa a andar como cachorro, começa a latir, coloca a língua para fora. É ou não é verdade? Mas é assim mesmo. Você vê que a pessoa, o comportamento dela aparece depois que ela crê naquilo. Quem está entendendo? Quem já viu aqueles imitadores do Michael Jackson? Quem já viu? Os caras não dançam igualzinho a ele? Dançam ou não dançam? Igual, falam igual, o rosto fica parecido, tudo igual. Por quê? Aquelas pessoas acreditam, tem uns que acreditam que são a própria reencarnação do Michael Jackson. E ele fala, ele se sente o Michael Jackson. E ele dança igualzinho, fala, canta. Tem uns que até canta. Por quê? Porque a gente é o que a gente crê. Quem está entendendo, querido? Sim ou não? Já viu aquele senhor que é o que fala que é Jesus Cristo, o Henrique Cristo? Quem já viu? Ele acredita que ele é. Só que nesse caso aí ele não é. Né? Mas a pessoa acredita que é. Então, se você acreditar que você é uma pessoa fracassada, derrotada, que você é doente, que você é uma pessoa encalacrada, que você é isso, aquilo. Não, querido. Você é mais que vencedor. Porque o Cordeiro não resistiu. Ele se entregou. Amém? É essa fé que a gente tem que ter. Na hora da prova, não é a gente questionar, é a gente crer. Porque tudo passa. Até a uva passa. Fala o pastor, essa é antiga. Então,
eu quero ministrar e orar sobre a sua vida. Se tiver alguém aqui hoje, quem está passando momento de enfermidade aqui, tem alguém hoje? Sei que muita gente já está curado, Jesus curou, está liberto. Mas se tiver alguém aqui, na hora que eu estiver orando, quiser vir aqui na frente, para ser ministrado com cura, vem aqui, não tem problema. Mas o que você não pode é voltar com incertezas. Amém? Mas independente de vir ou não, nós vamos profetizar aqui agora vitória sobre todas as áreas da sua vida. Nós vamos declarar, porque vitorioso você já é. Amém? O Cordeiro se entregou ou não se entregou? Feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, mais fé, Senhor Jesus, eu creio em um Deus que já fez tudo por mim, e um Filho que se entregou em todo o seu vigor, tendo forças para se livrar do sacrifício. Ele não resistiu, ele se entregou, ele deitou sobre a lenha, sobre o madeiro, no meu lugar. E é por isso que eu declaro todas as doenças, todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos de doenças, de incertezas, de retrocessos, eu ordeno agora, sai agora, sai da minha vida, sai do meu pensamento. Se você tem uma dor no seu corpo, coloca a tua mão em cima do local da tua dor, de uma enfermidade que apareceu, uma dor, sei lá, um mal-estar, alguma coisa, coloca a mão, que eu creio que é aí mesmo, essa dor vai embora, eu creio que é aí mesmo, essa infecção vai sumir, em nome de Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz que em nome de Jesus, nós recebemos poder e autoridade, e o Cordeiro que foi morto, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos receios. Sim, tirou de nós o pavor, tirou de nós o terror noturno, tirou de nós tudo aquilo que nos era prejudicial e encravou naquela cruz, levando e pagando todo escrito de dívida, levou no cativeiro a morte, levou no cativeiro as enfermidades, as doenças, as mazelas. Por isso nós agora unimos a nossa fé e repreendemos agora todo pensamento de derrota, todo espírito de enfermidade, todas as dores, seja nos membros inferiores, superiores, dores de cabeça, dores nas pernas, na coluna, dores que acometem o corpo dessa pessoa, caroço, infecção, inflamação, seja câncer, seja qualquer tipo de vírus, nós repreendemos agora, sai do sangue, sai da pele, sai dos nervos, alergia, toda alergia na pele, toda infecção, agora, problema nas vistas, problemas nos ouvidos, problema na garganta, no estômago, caroços e nódulo no seio desta mulher, agora,